resgatar a nós não conseguimos ajudar a resgatar ninguém. Especialmente porque se dói em nós, vai ser muito difícil a gente conseguir lidar com a dor do outro, porque ela vai esbarrar na nossa dor, mas por mais que a gente tente criar um escudo, e isso eu senti durante bastante tempo, por mais que a gente tenha consciência e treino, quando tem lá a dor emocional, lá dentro, aquilo vai escapar de alguma maneira. E a gente vai acabar por dizer alguma coisa que já não é em relação à história daquela pessoa que está a receber a ajuda. Eu acho que o complemento disso que você falou aí, Cristina, é algo muito importante. Muitas vezes, se a gente. Por isso que eu acho que é logo o módulo 1, quando a gente fala das bases do terapeuta e a gente fala da limpeza emocional, de você conseguir se curar antes de dar o segundo passo, né? É tão importante. Porque quantas vezes a gente não vai escutar a história daquela pessoa, a gente vai ajudar aquela pessoa, até porque tem uma coisa que acontece. Nós, terapeutas, nós vibramos uma energia que aproxima as pessoas que são similares da gente. E às vezes aquela dor que você tem, aquela dor maior vai ser o seu caso para atender. Então, quando chega aquela pessoa e você está mal resolvida naquilo, a sua frase vai ser relativa ao que você não consegue se distanciar e perceber empaticamente que a história dela tem contornos diferentes da tua e que você pode também aprender com aquilo que você vai falar, porque muitas vezes também é sobre isso. Enquanto a gente está a falar um argumento que é lógico, o terapeuta tem a capacidade de ouvir o seu próprio argumento e entender, eu também preciso ouvir isso para mim. Ou seja, o que eu falo precisa voltar, né? E isso é algo bastante importante. Nesse caminho e nessa jornada, a gente conseguir olhar e falar assim, o que eu estou fazendo na minha missão? O que eu estou fazendo na minha história? Como que eu estou conseguindo me conectar com o paciente? Eu tenho coisas para curar, né? O que tá em mim ainda reverberando, que está fazendo com que eu possa pôr para fora, sem querer, as minhas dores em cima das dores do outro, né? Esse é um caminho que eu acho que é muito, muito importante. Se você fosse falar, Cristina, assim, sobre os módulos, assim, o módulo que você sente que fez mais diferença no seu trabalho e o porquê? O módulo que mais fez diferença mesmo, assim, foi o módulo da microfisioterapia. Saber o que cada ponto significa e conseguir fazer o enquadramento na história da pessoa que eu estou a atender naquele momento, seja o meu atleta, o meu cliente ou o meu aluno do ginásio, saber o que ele representa, saber enquadrar na história e criar um discurso lúcido e ameno e leve, porque a pessoa que está ou num quadro de ansiedade ou num quadro de depressão, ela tem um peso enorme, tanto de uma maneira como de outra. Elas são diferentes, mas pesa dentro de nós. Aquela sensação de depressão que nunca mais se resolve, ou aquela sensação de ansiedade que nunca mais também se consegue resolver. Numa, fica-se, tem muita energia, na outra parece que até às vezes fica elétrica demais, mas ninguém está bem nem num quadro, nem no outro. Criar leveza, quando se sabe o que é que aqueles pontos representam, contextualizá-los, dar essa informação à pessoa e dar-lhe uma naturalidade, que é, olha, dentro da tua história, com aquilo que tu viveste, com a percepção que tu tinhas, é muito normal que tu tenhas este tipo de bloqueio, com esta característica ou aquela. Mas toma consciência, a pessoa toma consciência. E quando o consciente toma consciência do que estava no inconsciente a criar-lhe aquele bloqueio ou aquela sensação ou aquele desconforto físico, ela diz, faz sentido. E essa é a fase da cura. É quando o cliente do outro lado faz sentido. E se faz sentido, quase automaticamente. Porque o nosso, muitas vezes, até a gente conseguir entender. Eu vou dar um exemplo até que eu dei hoje para minha filha. Às vezes a gente não consegue perceber o quanto uma relação está sendo danosa para a gente.
Por quê? Porque a gente está tão imerso naquela relação que a gente não percebe se ela é positiva ou se ela é negativa para a gente. Porque a gente está dando o nosso melhor, a gente está ali envolvida, a gente está ali vivenciando aquilo, e a gente não está vendo que todo mundo lá fora está avisando, olha, não sei, mas dessa forma, talvez, você... E a gente ainda não teve a capacidade de assimilar. Mas quando aquela informação faz um clique na nossa cabeça, a gente diz, não, peraí, isso não é para mim. E aí tudo se resolve. Repentinamente, aquilo que você ficou anos vivenciando, você fala, não quero mais e não aceito mais em apenas uma fala. Então, a informação ela tem esse poder de desbloquear a vida do paciente. Já é 40% do caminho, né, da cura. Quando ele entende, é isso que está acontecendo. E quando a gente está falando do conceito de ansiedade e depressão, muito mais, porque um paciente com ansiedade e depressão tem uma tendência a repetir os mesmos padrões. E se você explica para ele que o fato que ele entra em crise de ansiedade, porque quando o marido chega cheirando a álcool, ele lembra de todas as vezes que o marido já levantou a cama com tudo, que gritou, que bateu nos filhos, ou que falou alto, ou até mesmo não lembra do marido, que o marido foi até, só bebe, mas é um anjo em casa, chega e dorme. Mas ele vai e lembra da infância dele, enquanto a mãe bebia álcool e não cuidava dele, automaticamente isso vai aumentando essa sensação de impotência do paciente e faz ele entrar numa crise de ansiedade. Então, quando a gente está falando sobre essa questão, a gente precisa ter essa consciência global do que a gente traz como uma informação para o paciente, de quanto essa informação já vai ajudar ele a lidar com os estressores ativos e perceber o porquê que isso está trazendo dor. E eu estava lembrando, Cristina, que até essa semana eu estava lendo os relatórios hoje para aprovar, para ver quem já está pronto e apto para fazer a prova final. E aí, dentro disso, eu estava vendo uma mensagem de uma pessoa que dizia assim, fechei o olho agora para lembrar, ela dizia, já estive em diversos psicólogos, já estive em diversos psiquiatras, mas ninguém explicou o que eu tinha, como essa profissional me explicou. E eu pensei, é uma terapeuta pró, porque os terapeutas pró sabem explicar o que é a questão emocional, o que é a questão física, o que é a questão da saúde, dos problemas físicos, né, para esses pacientes. E isso eu fico bastante orgulhosa em ver essa relação que vocês estão desenvolvendo. E fico feliz que você tenha gostado desse módulo. E agora eu vou perguntar das coisas que a gente coloca. Ela está com uma estabilidade de câmera, mas vai e volta, né? Não é o seu filho que está aí te tirando do ar, não, né, Cristina? Ele só está tentando falar. Cristina, pode falar. Boa noite a todos. Ó, tem um monte de coleguinhas de turma aqui assistindo. A Sônia, a Ana, a Alice, falando que acabou de ser convidada para mais um processo de PEC de tratamento. Que bom, Alice, é isso. Viver de terapia é isso. É ir fechando uma atrás da outra e transformando a vida dos pacientes. A Paula também está aqui, a Abá também. Beijinho de luz para todos vocês. Bem, continuando, eu ia perguntar para você das coisas que fazem parte dos entregáveis, né? O que você sente que faz total diferença de outras formações até que você já tirou? Por exemplo, em relação à proximidade que eu tenho, você acredita que é boa, que pode melhorar? E sempre falando de vocês se sentirem bem à vontade para dizerem a verdade aqui, tá bom? É sim, sim. Há uma coisa que tu fazes muito bem e a gratidão por isso é a tua comunicação. Tu és uma pessoa genuína na comunicação e a forma como tu comunicas faz toda a diferença. A forma como tu montas o curso faz muita diferença. Toda a sequência lógica muito lúcida, muito esclarecedora, com uma informação muito assertiva, faz com que qualquer pessoa entenda como é que funciona o circuito neurológico, porque é um circuito neurológico, não é? Que está embasado na neurociência, que depois vai e tem um endereço físico. É como alguém que manda uma carta, então, é isso que é essa a imagem que eu tenho do trauma. O trauma pica no cérebro, mas tem um destinatário físico.
Uhum. E isso é uma coisa que fica muito evidente. E a forma como tu explicas todo o processo da parte neurológica, que depois vai pelo nervo vago, ou pelo simpático, e que vai descarregar em algum sítio, consoante o tipo de trauma, o tipo de escudo, a percepção que a pessoa encarou aquele trauma naquele momento. Isso tudo é muito lúcido. E explicar o que é a ansiedade e a depressão de uma forma transparente e assertiva ajuda imenso. Muitas vezes as pessoas nem se apercebem que até têm depressão ou ansiedade, até que ouvem explicar o que é ansiedade e depressão. Isso faz muita diferença. Eu acho que qualquer pessoa que vai para a terapia e que depois acaba por